bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Hoje eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia que fica em Neemias, no capítulo 6, no versículo 10. É a continuação, da reconstrução. Deixa eu colocar aqui. Para quem não acompanhou das nossas mensagens anteriores, eu vou esmiuçar ela aqui um pouquinho para que possa entender. Neemias, ele e o povo vinha sofrendo grandes perseguições, dos inimigos, porque tudo que Deus pede para fazer, vai haver levante, vai haver oposições, tentando impedir que essa missão venha a ser cumprida com êxito, Neemias, ele se propôs a reconstruir os muros. Com isso, o povo de Deus estava ali junto para realizar, esse trabalho. No decorrer da caminhada, até chegar aos 52 dias, o inimigo não parou, ele continuou perseverante, ele agiu de todos os meios para poder se filtrar, para acabar com os propósitos de Deus, A tentativa foi querer entrar para ajudar, mas teve pessoas de Deus ali que entenderam que não era para eles entrarem, porque mostrou uma boa intenção para ajudar nessa reconstrução. Tinha pessoas com discernimento de Deus, rejeitou essa ajuda, que era uma ajuda que não vinha de Deus, era uma ajuda com intenção de destruição, em prol da casa de Deus, de destruir, de impedir dessa reconstrução dos muros, E não ficou por isso. Quando não tentou entrar, tentou subordinar pessoas de dentro dessa reconstrução para tentar acabar, enfraquecer o povo de Deus. Como não foi realizado, não teve êxito, eles tentaram enfraquecer do lado de fora, enfraquecer o povo de Deus, trabalhar no psicológico, Mas Neemias, homem de Deus, de oração, levava para Deus as suas petições, as suas orações, e aí fazia conhecido para Deus os adversários, as situações adversas, o inimigo tentando entrar por alguma brecha, mas só que o inimigo não conseguiu entrar, porque houve firmeza, houve pessoas alinhadas, firmes com a sua fé no Senhor, que não permitiu que o inimigo viesse fazer confusão, porque ele queria realmente fazer confusão para tirar o foco daquelas pessoas que estavam ali a trabalho do Senhor. E aqui nós vamos entender que, tirando Neemias desse trabalho, dessa construção, porque Neemias incomodava porque ele era um líder focado, um líder que não abaixava a cabeça para os levantes do inimigo, Quando nós levamos para o pessoal, a gente começa a lutar na carne, com a força dos braços, ou seja, a nossa luta passa a ser contra carne e sangue, mas quando nós entendemos que é no mundo espiritual que temos que dar resposta, nós vamos partir para o espiritual, nós vamos se posicionar e Deus vai abençoar. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades que há nas regiões celestiais. A nossa luta é contra casta de demônios. Então nós entendemos que aquelas pessoas estavam ali querendo te tirar,
está ali no começo de tudo tem uma crítica, né? Começo do ministério, começo da reconstrução da intimidade com Deus, no começo de várias coisas, no começo de um relacionamento, no começo de um novo trabalho, né? Tudo vai haver o quê? O inimigo se opondo. Por quê? Porque tudo que é pro bem, tudo que é alinhado ao propósito de Deus, vai ter o levante do inimigo, né? Mas só que quando nós entendemos o que é propósito de Deus, vamos saber que se está incomodando, se está havendo oposição, se está havendo o inimigo se levantando com confusão, é porque vai ser bênção, é porque Deus está no controle e não estamos agradando ao inimigo, estamos desagradando a ele, por isso, desagradando a ele, nós vamos sim ser atacados, rejeitados, não que nós se sentimos diminuídos e se sentimos pequenos, não é isso. O que eu quero entender é que nós somos grandes espiritualmente na presença do Senhor, do inimigo, né? Ninguém deve se desmerecer porque olha a sua posição ou porque você não é nada. Não, você é tudo porque você tem a presença de Deus, né? Eu quero te dizer que aquela oposição, ele estava querendo trabalhar para desestruturar pessoas de Deus. Mas quando estamos focados, alinhados nos propósitos de Deus, até o que é para dar errado acaba dando certo. Mas por que isso? Porque nós temos a promessa de Deus e estamos olhando para o alto. Se o inimigo quer aparecer, deixa o inimigo aparecer. Quer fazer a gracinha dele, faça a gracinha dele. O inimigo, se você olhar a lógica, né? A lógica, né? A pessoa está ali construindo o muro, é o habitat dele, está vivendo a sua vida, mas o inimigo estava o quê? Incomodado. A luz estava batendo incomodado. Por que ele estava incomodado? O inimigo estava incomodado, o sol está batendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar para cá. Jesus. Não sei se vai carregar. Pronto. Porque ele quer atrapalhar os planos e os propósitos de Deus, né? Não sei se aqui está sendo uma boa opção, mas o inimigo quer atrapalhar os planos e os propósitos do Senhor, né? Ou seja, não tem, se você olhar para a lógica, se você está na sua casa, se você está num ambiente onde você tem que cuidar da sua vida, cuidar dos seus afazeres, do seu lar, da sua casa, da sua vida, você não vai ficar prestando atenção nos afazeres dos outros. Você não vai ter tempo de criticar, de olhar ciclano, fulano. Você não vai ter, porque o seu foco está na tua casa, nas suas coisas, né, nas suas tarefas, nas suas disciplinas. E você não vai ter tempo para olhar para outras coisas, porque o dia, o tempo vai passando e você tem que dar conta daquilo que você está fazendo. Assim é o trabalho também. Mas só que o inimigo, a pessoa que não tem paz, a pessoa que é usada pelo diabo, a pessoa que tem instrumento de destruição, ela não tem paz, ela vai ficar se preocupando mais com a sua vida, com o que você faz, deixa de fazer, o que você fala, do que com a própria vida. Com isso a vida da pessoa não anda, a pessoa já virou o pessoal, né? Então o que acontece? Você parando para prestar atenção no que as pessoas estão prestando na sua vida, você para também, né?
né? Então, o certo é fazer igual Neemias. Como assim? Neemias, ele viu que estava se levantando uma calúnia, uma mentira inventada, né, pelo inimigo, para fazer ele sair do que ele estava fazendo, da posição dele. O sol está vindo com tudo, a luz do Senhor lhe brilha, não tem como esconder, né? Ela brilha e não há como a escuridão querer esconder. O nosso Deus, o Senhor Jesus da nossa vida. Sabe o que acontece? Voltando para aqui a palavra de Deus, foi planejado, porque Neemias umas quatro vezes ele deu a mesma resposta para os inimigos, que ele não poderia sair dali, que ele estava realizando uma grande obra e não podia parar, era importante aquela obra. E eles persistindo, né? Até na quinta vez eles não queriam conseguir nada de Neemias. Então eles forjaram uma mentira para poder pegar Neemias, para poder ter algo para ele ir, né? Inventaram uma mentira, né? Então ele não quis, ele não foi, e ele já desmascarou ali a mentira e começou a fazer o trabalho dele em dobro, melhor, com mais força, com mais garra, com mais determinação. Isso acontece e ele não deu o que o inimigo esperava receber: desespero, foco, atenção. Ele não deu, né, sua preocupação para o diabo. E continuou marchando, ou seja, na fé, fazendo, dando o seu melhor para você. Não nem sei aonde fica, porque aqui o sol está então, cuidado, né? Deixa eu ver se eu consigo. O sol está vindo com tudo para cá. Ou seja, Neemias, ele deixou para trás tudo aquilo que queria fazer ele parar. E muitas vezes nós também temos que deixar para trás o que quer nos parar, o que quer tirar de nós a nossa força, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz, porque o inimigo trabalha assim. A gente anda e eles estão atrás, perseguindo, querendo nos intimidar, né? Nos amedrontar, porque foi isso que eles queriam fazer com Neemias, amedrontar Neemias, né? Mas só que a Bíblia diz que devemos temer aquele que pode dar e tirar a vida, né? Então, quem está sujo se suja-se mais, né? Se você está limpo, continue nessa clareza, continue buscando o que edifica, o que alimenta a sua fé. Não dê para o inimigo o que ele está pedindo. Atenção! Sabe por quê? A paz que nós temos incomoda aqueles que não têm paz. Essa reconstrução não diria respeito às outras pessoas, porque era algo deles, não era algo deles, dos inimigos. Era algo voltado para o povo de Deus e voltado para quem estava ali. Não era para o inimigo. Mas só que como no mundo a gente tem aflições, esse mundo não nos pertence, estamos de passagem, somos peregrinos aqui nessa terra, nós vamos sofrer retaliações espirituais, né? Ou seja, temos que entender que há uma batalha no mundo espiritual, que há demônios que agem em prol de tirar a paz, de tirar a presença de Deus da nossa vida, né? Mas a gente responde sim, buscando a Deus,
se consagrando, orando mais. Porque a resposta ela desce de Deus, ela desce do alto, né? Quem se acha alguma coisa, como aconteceu, se acharam tanto para perseguir o povo de Deus, que nós podemos compreender, entender, né? Todos os esforços que os inimigos fez, não deu em nada. Sabe por quê? Aquele que nos guarda não está dormindo. Essa reconstrução, esse plano, esse propósito pertencia ao Senhor Jesus, não aos homens. E quem iria acabar com o plano e o propósito de Deus? O inimigo? Não. O maior estava na frente. Ou seja, quem estava liderando ali era Deus, não era o diabo. Ou seja, o diabo não ia prevalecer, não ia reinar e não ia ser a vontade dele que ia prevalecer diante desse cenário, diante de uma reconstrução ao qual Deus já estava com as mãos, estava ali abençoando. E o que acontece? Acontece, deixa eu ver se eu consigo. O sol tá batendo aqui ainda, agora batendo mais força ainda. Não sei se eu vou pra aquele lado. O que acontece? Neemias, ele continuou firme, né? Importante que nós devemos permanecer firme. A oposição durou 52 dias. E nós, como filhos de Deus, herdeiros de Deus, nós não podemos parar na primeira oposição, no primeiro levante do inimigo. Nós temos que continuar batalhando no mundo espiritual, guerreando no mundo espiritual. Por que guerreando no mundo espiritual? Porque se a gente não tiver revestido do poder de Deus, as nossas forças elas serão pequenas e o inimigo ele irá com certeza executar o que ele quer e a gente vai reagir com fragilidade. Nós vamos agir diante da circunstância, dos problemas, dos levantes do inimigo, a gente vai reagir dando a nossa fraqueza, desânimo, cansaço. A gente vai reagir dando para o inimigo o que ele quer e vamos ser presa fácil e ele vai montar em cima e ele vai querer realmente nos atacar, né? Mas só que nós não somos carne, né? Nós não somos carne, andamos no espírito, amém? E é o diabo que vai ter que bater em retirada no nome de Jesus. Só para bater em retirada. E o que acontece? Eu botei assim para ver se fica um pouco melhor. E o que acontece? Essa reconstrução seria para a honra e glória do nosso Deus. Mas o que acontece? O inimigo estava querendo tirar, não deixar com que a glória do Senhor viesse ser manifestada. Porque além de beneficiar aquele lugar, a comunidade, o povo, as pessoas conheceriam o Senhor Jesus. A luz chegaria naquele ambiente, as pessoas poderiam se doar, se entregar para o nosso Deus e ali ver arrependimento, abertura, libertação. A gente só dá o que tem. E os inimigos estavam andando, a revolta, a fúria, a inveja, eles estavam dando ali naquele momento, manifestando a inveja. A inveja leva a pessoa a destruir, a acabar com as pessoas, né? E você vê que é triste, né? A pessoa não vive mais para a vida dela. Ela vive mais com a intenção de destruir e de acabar com o ser humano, com a vida da pessoa. Mas a gente entende, né? Que pessoas assim, ela não vai muito longe, né? Ela não vai muito longe. E Deus dá a oportunidade do arrependimento. E aqui vamos ler aqui a palavra de Deus, está um pouco de sol aqui, mas aqui vem dizendo assim, no versículo 10. Algum tempo depois fui visitar Semaia,
filho de Delaia, neto de Metabel, no 10, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar, né, no templo de Deus e trancar a porta. Essa noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém da minha posição deve fugir de perigo? Alguém como eu deva entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Samaia, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Ou seja, Sambalate e Tobias, eles não desistiram de modo algum. Por que ele não desistiu? Eles queriam o tempo todo filtrar, eles queriam o tempo todo atrapalhar os planos e propósitos do Senhor, né? E o que acontece, né? Aquela profecia não vinha do Senhor, vinha de algo já armado, algo já planejado, né? Quando ele disse assim, quando eles queriam que Neemias viesse agir de uma forma, Neemias ele não, peraí, alguém na minha posição deve fugir do perigo. Como assim? Como assim? Eu vou tentar salvar a vida, eu vou correr, né? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Samaia, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar, e assim poderia me difamar e me desacreditar. Ou seja, o inimigo queria de todas as maneiras paralisar o servo de Deus, queria envergonhá-lo, queria ter um motivo para difamar o servo de Deus, né? Não tentou de uma forma, tentou de outra. Ou seja, pessoas que muitas vezes é de Deus e às vezes acaba aceitando subornos. Como assim suborno? A pessoa acaba aceitando suborno. Nós podemos ver aqui que esse suborno aqui, você vê que Samaia, né? Ó, aqui vem dizendo aqui, quer dizer, Samaia perdeu a credibilidade. Por que Samaia perdeu a credibilidade? Ele perdeu a credibilidade por quê? Porque ele fez o que o inimigo quis. Ou seja, quem tem o discernimento de Deus, o discernimento do Espírito, vai discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. O errado, o inimigo estava ali, querendo passar uma palavra, querer que o servo de Deus viesse seguir esse pensamento. Mas só que quando estamos alinhados, firmados, o nosso relacionamento firme com o Senhor, né? O Espírito Santo, ele revela, ele mostra aonde o inimigo está atacando, aonde o inimigo está agindo. E é importante cada um de nós estarmos ligados no Senhor. É importante pedir a Deus o dom, o discernimento para discernir o bem e o mal, para que não venhamos ser enganados e cair no laço e cair na armadilha do diabo. O diabo, ele quer acabar com os servos de Deus, com os filhos de Deus. Quando ele tenta, não consegue, ele vai armando outras situações, ele vai estudando, ele vai planejando, ele vai arquitetando, até o ponto que os próprios propósitos deles iam dar certo, mas todas elas caíram por terra. Glória a Deus, caiu por terra por quê? Porque nenhum plano prevaleceu aqui. Todas as tentativas foram frustradas do diabo para tentar intimidar Neemias, para tentar acabar com os propósitos de Deus, né? Então, Tobias e Sambalate acharam que essa profecia, né? Eles falando, mandando ele falar aquilo, iria fazer exatamente o que ele estava querendo, mas não foi assim.
Por isso que, ligados na palavra do Senhor, nós vamos entender o plano de Deus, que Deus tem para a nossa vida, amém? E aqui vem dizendo: lembra-te, meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate. Lembra-te da profecia Noadia, de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Ou seja, não seria a primeira que isso estava ocorrendo. Deixa eu tentar mudar de posição. Não era a primeira tentativa que o inimigo estava tentando se opor, né? Você vê, né? Que nós viemos ser instrumentos de bênção. Sabe por quê? A gente não podemos ser vendido, não podemos trocar a nossa salvação por um prato de lentilha, né? O que aconteceu? O dinheiro, a corrupção, as pessoas a prejudicar, atrapalhar a vida das outras, né? Ela se deixa se vender por poucas coisas, né? Se perde a presença de Deus, e passa a andar na escuridão, passa a sair, passa a dar mão ao inimigo, porque a Bíblia diz que Deus é justiça, nele não há injustiça, né? Quando a pessoa ela não está com os olhos no Senhor, na palavra do Senhor, ela vai agir igual essa pessoa aqui agiu na carne, né? Inventando para poder alguém cair na cilada, para alguém cair na mão do inimigo. Que nós possamos ser instrumentos de bênção, que vai trazer vida. Saber se o meu irmão está bem, eu vou estar bem. A minha alegria é a alegria dele, né? Ou seja, a vitória do meu irmão é minha vitória. Por quê? Porque somos irmãos em Cristo, temos a mesma fé e somos igual ao Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos que estar ligados na videira verdadeira para que não possamos cair no laço, na mão do inimigo. Pessoas que querem o nosso bem, pessoas que são de Deus, ela vai prezar pelo crescimento, pelas coisas de Deus, pelo nosso bem, vai se alegrar e vai nos apoiar. Agora, pessoas que não são de Deus, eles não vão apoiar o nosso ministério, não vai nos dar credibilidade. Pessoas de Deus que torcem por nós não querem nos prejudicar. Eles querem ajudar, querem abençoar e até ora pelas nossas vidas, né? Não nos denigre, não nos difama, não tenta afastar pessoas das outras, né? Mentindo, inventando. Então nós entendemos que quando nós somos assim, estamos parecidos com o Senhor. Estamos refletindo a imagem de Cristo. Se nós estamos fazendo o correto, vamos refletir a imagem de Cristo, né? E quando a gente passa a não refletir a imagem de Cristo, quando a gente fazemos tudo ao contrário, tudo que não é do Senhor, tudo que não agrada ao Senhor, né? O que acontece? Não importa a oposição que está se levantando contra a sua vida, maior é o que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Você é vencedor, você foi chamado para reconstruir e não para desconstruir, e não para inventar, e não ser instrumento de destruição, como pessoas que era de Deus, dizia ser de Deus, estava sendo, né? O que acontece aqui? Você não foi chamado para correr do inimigo. Você não foi chamado para se esconder do inimigo. Você foi chamado para usar sua posição, para agir no mundo espiritual, para combater no mundo espiritual, enfrentar o inimigo de frente, né? O Josafá teve que enfrentar os adversários dele com o povo de Deus. Foi marchando. O Senhor permitiu ele ir. Mas quem tomou a frente da peleja foi o Senhor. Quem guerreou as batalhas, as guerras, foi o Senhor. Os inimigos lutaram entre si e eles mesmos se destruíram.
E eles, na posição deles, louvando ao Senhor, buscando ali a presença de Deus, só puderam contemplar o que a mão poderosa de Deus pôde fazer. Agora você também pode agir assim, né? Agir, acreditar no Senhor, que Ele está com você, que você não está sozinho, que você sim vai vencer. Não importa a oposição, a quantidade, importa que a qualidade, que o maior, que o dono da humanidade, o Criador da humanidade está com você, porque você tem um Pai e que você não vai perder, o Senhor está do seu lado. Só temos que estar buscando ao Senhor, se fortalecendo na presença do Senhor, né? Buscando intimidade contínua com o Senhor. Eu sei que vai ter dias cansativos? Vai. Tem dia que vai ser mais cansativo? Vai. Porque somos carne, somos seres humanos, mas nós temos que entender que se nós não estivermos se curvando perante do Senhor, essa força não vai vir, não vai brotar. É Deus que renova. O Senhor Jesus deixou um dever de orarmos sempre e nunca desfalecemos. O Senhor Jesus deixou esse dever porque Ele também fazia. Ele veio em forma de homem e Ele também teve que manter essa disciplina, né? Ele procurava os lugares reservados, o lugar para estar junto com o Pai, para ali junto ele poder buscar o Senhor e ter essa intimidade com o Senhor, né? E ele se fortalecia, ele deixou um dever, ele mostrou o quanto é importante estarmos alinhados aos propósitos de Deus, estarmos unidos ao Senhor, buscando essa comunhão, essa presença grandiosa do Senhor, porque Jesus, ele enfrentaria batalhões, ele enfrentaria legiões, porque uma missão como a do Senhor Jesus deixava o inimigo agitado, deixava o inimigo irado. O inimigo queria atacar de todas as formas Jesus, né? Porque o bem estava ali e o mal queria acabar, né, com os propósitos de Deus. Nós somos a luz desse mundo e essa luz que é na nossa vida, ela tem que fazer a diferença, ela tem que brilhar, ela tem que dar bom testemunho, ela tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Amém? E não importando com a oposição, não importando se não gostam, se não nos querem no lugar, na presença, não querem a nossa presença, não quer a gente ali, não aceita a gente construindo, a gente dizendo eis-me aqui para o Senhor, né? Porque vamos encontrar pessoas, mas no fundo não é a pessoa, é o diabo, né? Que não aceita o chamado, não aceita a presença de Deus na sua vida, não te olha como bênção, não te olha como pessoa de Deus. Nós também não devemos se importar com isso. Por quê? O que importa é o que o Senhor pensa, fala ao nosso respeito. Respeitamos todas as religiões, respeitamos as pessoas, né? Mas a gente não pode deixar de andar, de caminhar, de seguir e de agir e ser o que somos, né? A nossa identidade é de Cristo. E aqueles que são de Cristo vai unir aqueles que são de Cristo. Porque ninguém faz a obra de Deus sozinho, né? O Senhor Jesus trabalhou com seus discípulos, né? Estamos todos trabalhando em prol do reino de Deus, estamos todos trabalhando, ou seja, não podemos olhar para trás, não podemos, temos que avançar. A Bíblia diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço o que está adiante de mim. Ou seja, você vai esquecer das coisas passadas, você vai olhar para frente, você vai olhar para a promessa de Deus, porque olhando para a promessa de Deus você vai marchando, você vai prosseguir. Agora, deixando a promessa de Deus, você vai voltando, você vai retrocedendo, você vai começar a reparar a tempestade, o vento, a oposição, e você não vai conseguir reconstruir, você não vai conseguir fazer o que Deus quer, né?
A Bíblia diz que devemos amar sem esperar o retorno, né? Nós não podemos olhar pessoas como inimigos, mas olhar para o lado espiritual, olhar para quem age, para quem domina, quem não gosta da gente, como o inimigo. Não é verdade? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas tem que respeitar que somos diante de Deus, o que Deus tem para a nossa vida. O inimigo não queria aceitar Neemias ali, naquele lugar, reconstruindo. Ele estava incomodando. Ele estava incomodando porque ele era um líder que estava ali na frente liderando e não deixando com que aquela liderança viesse fracassar, se desviar e parar com a obra do Senhor. Essa reconstrução do muro pode ser a nossa reconstrução espiritual, a nossa construção em várias áreas da nossa vida. Nós somos a casa de Deus, e se essa casa não estiver reconstruída, não estiver firmada, não tiver identidade de Cristo, né, será um mundo e dominará e dará identidade para nós. E Deus quer que a nossa identidade esteja entrelaçada nele, que a presença dele, aonde nós vamos, aonde nós tivermos que ir, essa presença faça diferença, né? Essa presença vem cambiar a vida das pessoas. E hoje eu venho abençoar a sua vida e declarar que nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, pois 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido somente com os teus olhos. Olharás e verás a recompensa do Senhor em nome de Jesus. Amém? E eu vou ficando por aqui, que já venho agradecer por cada curtida, por cada visualizações. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, né? Vocês estarão dando credibilidade a esse canal, mostrando que esse conteúdo é abençoador, é relevante, e é o YouTube que vai estar entendendo isso. Amém? Vocês estão apoiando o nosso trabalho. E desde já venho abençoando a vida de vocês, amém? Quando vocês não me verem aqui nesse cenário, estarei escrevendo aqui no meu canal no YouTube, está escrito assim, comunidade. Lá eu tenho colocado a mensagem, como não estou aparecendo aqui no vídeo, amém? E lá vocês vão ser abençoados também, amém? Então, Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, porque ela falou tremendamente no meu coração. E é assim que devemos agir, e é assim que devemos andar como filho da luz, e é assim que temos que andar para frente, andar não como necios, andar com a sabedoria de Deus, com a palavra de Deus, pois a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Cristo vem abençoar a sua vida, e que a cada dia você esteja unido ao Senhor, tornando só o Espírito com Ele, porque Ele nos quer unido com Ele, se quer que nós venhamos ter êxodo e venhamos ter vitória sobre todas as áreas da nossa vida, porque Ele fica feliz, Ele torce por nós, Ele quer o nosso bem, com Ele a vencer ou vencer e a ganhar, porque Ele sempre tem o melhor, fará o melhor na nossa vida, no nome de Jesus. Deus abençoe, fica na paz de Deus. Tchau.